Olá a todas, olá a todos. Estamos no dia 13 de Nissan, ou seja, quando anoitecer, será dia 14 de Nissan. E dia 14 de Nissan nesse ano é a data do Shabbat Hagadol. Originalmente, no ano do Êxodo original, o Shabbat Hagadol caiu no dia 10 de Nissan. Então, muito do que a gente está falando hoje, no dia 14 de Nissan, que é quando provavelmente você vai assistir esse vídeo, aconteceu alguns milênios atrás, no dia 10 de Nissan. Mas se aconteceu no dia 10 de Nissan, por que a gente está estudando isso no dia 14? É porque dia 10 de Nissan foi o Shabbat Hagadol. E o que é o Shabbat Hagadol? Shabbat Hagadol é o Shabbat que antecede Pesach. Shabbat Hagadol significa o grande Shabbat, mas a gente vai ver daqui a pouquinho que também pode ser o Shabbat dos grandes. Por que esse Shabbat é tão importante? Porque lá atrás, no dia 10 de Nissan, que corresponde ao Shabbat Hagadol, ou seja, hoje à noite, quando começa o dia 14 de Nissan, a gente recebeu a nossa primeira mitzvah. Se a gente passou a observar uma primeira mitzvah, a gente se tornou bar mitzvah. Esse é o Shabbat em que a gente deixa de ser criança e, abraçando as mitzvot, a gente ruma para ser gadol, para sermos grandes. Então essa é uma das prováveis causas do nome Shabbat Hagadol. Mas existem várias outras, eu vou destacar algumas. A segunda, ela está muito ligada a essa primeira. Por quê? Porque a primeira mitzvah tinha a ver com a gente, no Shabbat Hagadol, amarrar um carneirinho na nossa cama, um cordeiro, né? Na nossa cama, deixar ele lá por 4 dias, e aí cumprir essa primeira mitzvah, que é fazer um sacrifício do cordeiro. Aí você fala, gente, que coisa esquisita. Tá surgindo aí um povo que quer dedicar sua existência à eternidade. Eles estão escravos no Egito e eles vão receber uma primeira mitzvah, um primeiro preceito para se conectar com Deus, ou seja, para não ficar preso no Egito da materialidade ou das falsas crenças e se conectar com a grande consciência. E essa mitzvah, esse preceito, é amarrar um cordeiro no pé da cama e depois sacrificar esse cordeiro. Olha, essa é desafiadora, né? É desafiadora, mas existem muitas explicações rabínicas a respeito. Uma mais bonita do que a outra. E então eu vou escolher uma delas para a gente começar a entender a profundidade disso aqui. Porque o cordeiro não é muita coincidência, será que existe? Não é muita coincidência que o animal que os israelitas iam sacrificar eram justamente os ídolos daquela época e lugar. A gente recebeu um preceito de sacrificar o ídolo da sociedade onde a gente está inserido, porque dessa maneira a gente consegue se libertar para buscar Deus no deserto sem ficar preso na idolatria e na materialidade. Olha que interessante, parece tanto com o chamado de Abrão, porque Abrão quebra os ídolos da casa do pai. Eles viviam na Caldeia, que era uma sociedade politeísta. Abraão, que era um transgressor, né? Ele rompe com os ídolos da sociedade politeísta em que ele vivia e sai em busca do Deus único.
mas o Abrão era um indivíduo. Bom, mas esse indivíduo, ele abriu o caminho para depois vir Isaac, depois vir Jacó, depois virem os filhos. E aí agora a gente vai fazer a mesma coisa que Abrão fez, só que a gente vai fazer coletivamente. Porque enquanto a gente está dedicando a nossa vida, e o que é a nossa vida? É nosso tempo, nossa energia vital, nossa paciência. Enquanto a gente está dedicando nossos recursos para ídolos, a gente não está se conectando com Deus. A gente está se conectando com algo que é estéril, né? que é o ídolo. Que é Deus com D minúsculo e não Deus, a eternidade, com D maiúsculo, com E maiúsculo. Então, isso leva a gente para uma terceira explicação sobre o Shabbat Hagadol. Porque olha que milagre. Por que o anjo passou por cima das casas dos israelitas? Passou por cima, Passover, daí que vem Páscoa em inglês, é Passover, vem disso, do anjo pular as casas dos israelitas que tinham cumprido esse primeiro preceito e passaram o sangue do cordeiro no batente das suas portas. Primeira coisa, isso lembra a gente, inevitavelmente, da Mezuzá, onde a gente coloca o Shema Israel, lembrando a gente da unidade de Deus nos batentes das nossas portas. Bom, a gente se lembrar constantemente da unidade de Deus ajuda a gente a não se perder nas pequenas partes. E quando a gente se devota como a um ídolo ou a um fetiche para as pequenas partes e não para o todo, a gente está se distanciando de Deus, que é o todo, para ficar hiperfocado na parte, que é o fetiche. Um exemplo curioso, mas que tem muito a ver com a natureza do que eu estou falando, é aquele cara que ele, na verdade, não é que ele ama a mulher. Na verdade, ele é apaixonado, enlouquecido, viciado pelo pé dela. É quase como se ele não se relacionasse com uma mulher, não se interessasse tanto sobre a vida dela, a não ser por algum uso, alguma coisa, mas ele ficasse louco quando visse o pé dela. Isso é o quê? Um fetiche, né? Labão tinha o quê? Se você pegar muitas traduções da Torá, ele tinha fetiches. Esses fetiches eram ídolozinhos. A gente tem fetiches na nossa sociedade, ídolos na nossa sociedade, né? A gente tem uma coisa muito louca, que a gente adora uma pessoa, aquele grande músico que brilha, mas gente, tem tanta gente fazendo música boa por aí. Aquela estrela, esse fenômeno da celebridade, né? Isso é uma idolatria da nossa sociedade, porque quando a gente se encanta com uma sua celebridade, a gente se encanta com uma imagem. Porque a pessoa mesmo, ela não é aquilo que se vê na novela, ou na propaganda, ou sei lá onde. Então percebe, quando a gente confunde a pessoa com a imagem da pessoa, a imagem é um pedaço pequeno da pessoa. A gente está fazendo uma idolatria, porque a gente não está se relacionando com o todo. A gente está, né? Por isso que às vezes, infelizmente, se a gente não estiver atento, a gente acaba se usando. Porque se a gente vê partes da pessoa, a gente acaba vendo ela como objeto. E acaba usando a pessoa, que é uma coisa muito grave, né? Nada bonito, nada muito nobre, né? de se fazer. Gente, vamos lá. Eu já falei alguns motivos porque a gente considera esse o Shabbat Hagadol e chama ele de o grande Shabbat, ou o Shabbat dos grandes. Vou falar aqui mais um ou dois para manter esse vídeo numa duração não tão grande. Olha só, quando a gente passa o sangue no nosso batente, o que tinha no batente? No Egito era comum a gente decorar os batentes das portas com idolatria. Então, na verdade, o que esse sacrifício, o que essa primeira mitzvah está falando para a gente? Para a gente cobrir os nossos pecados. Eu não estou tentando falar de pecado com uma visão de certo, errado, moral, imoral, etc, etc. Pecado numa visão bem cabalística. Pecado é aquilo que afasta a gente da nossa essência. Aquilo que afasta a gente da gente mesmo, da nossa alma, do contato com o todo. Quando a gente cobre nossas idolatrias, a gente consegue sair do Egito.
Mas tem um sacrifício aí envolvido. E o sacrificado é o ídolo do Egito. É o ídolo do Egito. Vou dar um exemplo. A mocinha tá acima do peso e ela tem 12 anos e as mocinhas e mocinhas estão começando a se interessar uns pelos outros e ela se sente assim, numa sociedade em que a magreza feminina é celebrada, ela se sente um lixo, ela não tem autoestima. E olha que coisa louca, ela não arranja namoradinho, seja lá o que for isso nessa idade, ela não arranja namoradinho, vamos aumentar um pouquinho, vamos aumentar para 17 anos, pronto. Ela não arranja namoradinho nessa idade, na verdade, não é pelo porte físico dela ou pela beleza física dela, não é essa a questão. Tá cheio de rapazes por aí no mundo que se encantariam com essa moça se ela se aceitasse e se encantasse consigo. Mas para ela se aceitar e se encantar consigo, ela vai precisar dar um upa para todos os outdoors de modelos macérrimas, desejadíssimas e milionárias que ela vê na rua. E para todos os recados sociais de que a mulher só tem valor se for linda, inteligente, talentosa, com o cabelo assim, com a roupa assim. Eu estou usando esse um exemplo, nem um exemplo meu, né? Eu não sou uma adolescente de 17 anos, mas certamente eu consigo achar paralelos assim na minha vida. Eu vou usar um bem simples aqui. Eu, por exemplo, quando eu tinha 15 anos de idade, eu queria muito estudar música. E aos 17 eu fui estudar engenharia de produção. Porque dentro do meu contexto social, esse era o caminho para ter uma vida boa, não sei o quê. Ué, a engenharia, eu aprendi coisas lá, mas foi um egitão para mim também. Depois eu fiz música e hoje em dia, enfim, além da música, eu tô muito envolvido aí com o estudo da Kabbalah. Então acabou me levando por um caminho bom, mas para isso em algum momento eu precisei ter fé, emuná, e também me escutar, falar, eu não estou feliz fazendo engenharia, é uma carreira muito nobre e graças a Deus o mundo está repleto de excelentes engenheiros. Mas eu acho que eu tenho mais a acrescentar para o mundo como músico, como professor de Kabbalah. Então, assim, como eu precisei, aqui dando um exemplo pessoal, falar, ei, essa história de eu ficar me adequando a tudo que a sociedade diz que é certo, não está me levando para mim, ou para Deus, ou para minha essência, e aí eu precisei mudar. A mesma coisa vale para essa nossa amiga adolescente. Se ela conseguir sair desse Egito, se ela conseguir parar de acreditar nessas coisas que detonam a autoestima dela, e ela conseguir se aceitar, vai começar a acontecer uma coisa muito linda. Porque enquanto ela não se aceita, ela fica mais fechada, ou ela pode tentar fingir ser alguma coisa que ela não é. Um dos problemas disso, além de outros custos, é que um cara que de verdade se encantaria por ela, não vai nem reconhecer ela. Já, se ela estiver sendo ela mesma, com verdade, sabe, com humildade, não precisa dizer, eu sou a mais linda da escola. Não, calma, vamos ser a gente, já está de bom tamanho. Né? Não só está de bom tamanho, como é o máximo. Ser mais que a gente já é menos. E aí, quando essa menina fica em paz com quem é ela, quando essa menina aprende o exemplo de José e consegue falar de coração aberto, obrigado, Deus, por tudo que você me deu e por tudo que você não me deu, nesse momento acontece uma coisa maravilhosa. As almas gêmeas dela, eu não estou falando só de um possível amante ou coisa assim, um futuro marido, alguma coisa. Falando das almas gêmeas. As pessoas que se identificam com ela, as pessoas que reconhecem beleza na maneira dela ser no mundo, as pessoas que têm uma missão que é complementar a missão dela. Ué, ela está se expressando com verdade no mundo, as pessoas passam a reconhecer ela. E é interessante como a nossa vida começa a fluir
sejamos todos abençoados com essa linda bênção de sair do Egito, como a nossa vida começa a fluir de uma outra maneira. Ah, mas fluir significa ganhar dinheiro? Ah, mas fluir significa arranjar namorado? Ah, mas fluir significa fazer uma carreira bombástica? Calma. Fluir significa se aproximar de uma maneira mais pacata, mais fluente, sem tanto solavanco, aprendendo mais a receber do que ficar correndo desesperadamente atrás, num caminho que nos conduz Kadima. Kadima é ir para frente. Quando a gente vai para frente, a vida nos atravessa. É como se a vida fosse nos burilando, nos formatando, tirando clipó, tirando camadas desnecessárias. Então, indo Kadima, indo para frente, a gente vai para o Kedem, que é a nossa essência, que é a luz que a gente veio revelar no mundo. Vamos lá! Um dos motivos, aliás, dois motivos muito claros, e acho que a gente podia encerrar com eles, porque senão fica muito grande o vídeo, mas dois motivos muito celebrados, assim, porque o Shabbat chama-se Shabbat Hagadol. Um é porque o profeta Malaquias, ele fala sobre a nossa redenção, que vai ser anunciada através do profeta Elias. Então ele fala sobre o retorno de Elias. E a gente lê Malaquias no Shabbat Hagadol. Então muitos dizem, olha, esse é um Shabbat que está anunciando nossa redenção, assim como Malaquias está anunciando o retorno do profeta Elias, por isso é o Shabbat Hagadol. A gente pode até falar, nossa, mas quantos temas diferentes. E isso é uma coisa linda do estudo da Torá. Não só da Torá, do Tanakh, né? Muitas vezes o que vai acontecer é que a gente vai ter realmente muitas leituras diferentes, mas, por exemplo, pelo fato de eu ter dois olhos e eles enxergarem a realidade de maneira ligeiramente diferente, eu ganho perspectiva, eu ganho profundidade. O que será que tudo que a gente falou até agora, cobrir idolatria, sair do Egito, redenção, tornar-se bar mitzvah, tornar-se grande, o que será que tem a ver? A gente já fala disso. Uma última versão, ou uma última história do porquê esse Shabbat chama-se Shabbat Hagadol, ela é muito conhecida, muito conhecida. Se você perguntar, por que o Shabbat Hagadol é o Shabbat Hagadol? Muita gente vai te falar das profecias que eu falei, mas muita gente vai te falar, porque aconteceu um milagre. Bom, qual foi esse milagre? O milagre foi o seguinte: quando os primogênitos do Egito passaram perto da morada dos judeus, eles viram os judeus preparando os cabritos, né, os cordeiros. E eles perguntaram, o que vocês estão fazendo? Eles falaram assim, olha, nosso Deus, o Deus único, falou que a gente precisa preparar esses cordeiros para um sacrifício, porque ele vai sacrificar todos os primogênitos do Egito, e a gente está fazendo esse sacrifício para a gente não ser sacrificado. E aí os primogênitos do Egito ficaram muito preocupados e foram falar com o faraó e com as suas famílias. E aí aconteceu uma coisa impressionante é triste constatar o quão atual é. Porque os primogênitos do Egito foram falar com as suas famílias e falaram, por favor, deixe Israel ir, a gente não quer morrer de praga. Deixe Israel ir, deixe Israel ir. E o que o faraó e as famílias falaram? Não importa quantas mortes egípcias tenham que acontecer, a gente não vai deixar os filhos de Israel partirem. E isso é de uma atualidade atroz, que eu acho que faz necessário a gente refletir um pouco melhor sobre o Shabbat Hagadol nos nossos tempos. E aí o que aconteceu? Esses primogênitos egípcios ficaram revoltados, falaram, como assim? Vocês não vão deixar os judeus partirem, a gente vai morrer e tal. Eles desembainharam
as suas espadas e começou uma grande luta em que 600 mil egípcios morreram. A gente sabe que esse nome 600 mil, esse número 600 mil, ele é super simbólico, ele vai aparecer em outros momentos na Torá. Existem várias interpretações sobre o significado dessa passagem, mas primeiro, considera-se um milagre que não foram os opressores tentando matar os filhos de Israel, como já havia acontecido no Egito antes, principalmente depois que eles viram que os filhos de Israel estavam sacrificando seus ídolos. Você já pensou? Galileu, na Idade Média, falando assim, não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Só que o ídolo da época, qual que era? Que o Sol girava em torno da Terra, o que significava que o homem, o Papa, grande poder político na época, era o centro do universo, era Deus na Terra. E isso tinha a ver mais com autoridade, economia, às vezes, e tal, poder bélico, do que com espiritualidade necessariamente dito. Só que, embora Galileu estivesse falando a verdade, na real a gente é que gira em torno do Sol. O mito é que o Sol é que gira em torno da Terra. E as pessoas estavam dispostas a sacrificar o Galileu na fogueira só para manter o mito. Complicado, né? Bom, mas a gente às vezes faz a mesma coisa. Às vezes a gente força a barra para não enxergar a verdade só para conseguir preservar aquilo que a gente quer preservar. E isso não só individualmente, mas também coletivamente. Senão o Bob Marley nunca ia ter cantado o Redemption Song, né? Que ele fala, How long shall we kill our prophets while we stand aside and look? Até quando eles vão matar nossos profetas enquanto a gente fica lá de lado, só olhando? Gente, vamos para um fechamento, um sikum, só por causa da duração, tá? Porque, óbvio, milênios de grandes rabinos falando sobre o Shabbat Hagadol, tem muito mais coisa para falar. Eu espero que tenha dado para, pelo menos, começar a se situar ou aprofundar um pouquinho teu conhecimento sobre o Shabbat Hagadol, mas eu espero mais ainda que você tenha um Shabbat Hagadol Shalom, que você tenha um Shabbat Hagadol Shalom, de muita paz, de muita conexão, no qual, seja racionalmente, emocionalmente, ou quem sabe, em níveis até mais altos, ou talvez lendo alguma coisa, ou meditando, mas que a gente possa se conectar individualmente e coletivamente com a redenção, com a era messiânica, com um nível de consciência que nós individualmente e coletivamente ainda não atingimos, mas que nós temos o potencial de atingir e que nunca tivemos tão perto, porque não tem outro jeito. No tempo e espaço nunca tivemos tão perto de atingir, porque qualquer coisa que veio, veio antes. Então, estamos mais perto de realizar no mundo essa busca que nos foi inspirada através dessa planta do universo que é a Torá, e que nessa época do ano nos inspira, nos motiva, nos incentiva a sair dos nossos Egitos, cobrir nossas idolatrias, ressignificá-la, tentar entendê-la, para poder rumar no deserto em busca da terra prometida. Lembra que é mais fácil tirar o judeu do Egito do que o Egito do judeu. Vamos lá para os nossos exercícios. Só antes, vamos curtir o vídeo, se inscrever no canal, ligar a sinetinha e dar uma olhadinha no link que eu deixo aí nos vídeos, ou digita Kabala em português.com, Cabala em português.com,
para conhecer nossas atividades. Venha numa aula experimental. Se você quiser, nessa semana, tanto na aula de terça quanto na aula de quinta, a gente vai fazer um Seder de Pessach. Então, clica lá se você tiver interesse, clica no link, escreve lá, você vai ver. Vai aparecer uma árvore com vários links, você vai ter a possibilidade de entrar em contato com a gente. Quem vai te atender é a Alba, ela é uma graça, ela é muito legal. E aí você vem, quem sabe, participar do Pessach com a gente, ou numa das próximas semanas, se você quiser estudar com a gente, fazer uma aula experimental gratuita, será uma alegria. Exercícios. Breve. Reflexão. Esse já é um clássico. Como é que eu posso sair do Egito esse ano? Aonde eu sou mais escravo dos meus traumas, das minhas memórias de infância, dos meus medos? Como eu posso sair? Esse segundo é tão importante. E é simples mesmo, mas é que é muito importante. Pede ajuda para algo maior do que você. É muito difícil a gente sair dos nossos Egitos, às vezes, apenas com a nossa visão de mundo, porque a nossa visão de mundo, às vezes, foi construída no Egito. Às vezes é difícil para um peixe sair da água. Quer dizer, eu acho que geralmente para um peixe sair da água é difícil. Não sei se foi um bom exemplo. Nós vamos pensar assim, sei lá, um caranguejo. O caranguejo pode viver dentro da água ou fora da água. Às vezes, se o caranguejo só conhece a vida fora da água, para ele é difícil entrar dentro da água porque ele tem medo. Às vezes ele só conhece dentro da água. Então, às vezes integrar esses dois habitats, né? Então, pede para Deus. Precisa ser algo maior que a gente. Reflexão. Uma oração para pedir ajuda para Deus. E o terceiro, esse é muito importante. Cria um recipiente, ou seja, uma atitude prática. Qual que é a atitude prática? O cara andou bebendo demais, então ele vai falar, cara, do Shabbat Gadol até o final de Pessach eu não vou botar uma gota de álcool na boca. Pode ser, um jejum, tá bom, legal, pode ser um caminho. Ou, eu só vou beber vinho no Shabbat e no Pessach tentando elevar esse vinho como uma função sagrada, não para ficar enchendo a cara. Legal, também é um caminho muito interessante. Ou, eu percebo que eu tenho uma dependência emocional dos meus amigos, eu não consigo ficar sozinho. E, bom, então um bom exercício pode ser eu começar pelo menos reconhecendo, não precisa fazer nada, mas aliás, fazer alguma coisinha é sempre bom, mas deixa eu começar a reconhecer quando eu vou ficar com os meus amigos porque eu tenho vontade de estar com eles, ou quando eu vou ficar com os meus amigos porque eu tenho medo de ficar sozinho, o que é uma dependência. E, gente, eu podia passar tarde falando com vocês aqui, mas a ideia é que o vídeo fosse curto, já não ficou curto, mas é isso aí. Shabbat Hagadol Sameach Lekulam Ma Nishtana Halayla Chazeh Mikol Aleilot. E sábado à noite começa Pessach, Hag Sameach. Muito obrigado pela oportunidade. Até já. Shalom.